Bom, pessoal, nosso artigo dessa semana fala a respeito do seguinte: será que se eu fizer várias coisas na sala de aula, ao invés de prestar atenção ou fazer várias coisas e tentar prestar atenção, será que esses dois comportamentos afetam a minha aprendizagem? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Aqui está o jornal no qual o artigo foi publicado, aqui está a data, maio de 2020. E aqui está o título do artigo, juntamente com o nome dos autores. Lembrando que o link do artigo vai estar lá na descrição do vídeo, beleza? E vamos para o paper propriamente dito. Ele faz uma introdução a respeito de multitask, né, multitarefas, aprendizado, raciocínio, enfim. E aí vamos para a parte que nos interessa, que são os materiais e métodos. Opa, que passou. Aqui, vamos lá. A amostra começou com 231 alunos e acabou com 187. E aí, como é que foi feito? Eles pegaram uma aula de psicologia. Durante os 20 primeiros minutos da aula, eles deram uma aula sobre fobias e comportamentos ali, e depois eles foram fazendo os experimentos da seguinte maneira. O professor chegou, começou a dar aula, e durante esses 20 minutos ele fez o seguinte: passou 3 slides descrevendo 4 tipos de fobias específicas, depois 7 minutos de vídeo ilustrando alguma fobia específica aqui, tá as duas fobias, né, que é plumas e pássaros, penas e pássaros, e depois ele passou mais 2 slides descrevendo fobias sociais, e depois ele leu um trecho de um livro aí falando a respeito de uma fobia social. Então, ó, ele fez o seguinte: 3 slides, depois 7 minutos de vídeos, depois 2 slides e depois leu o trecho de um livro. Isso tudo aí durou 20 minutos. E depois disso, o professor parou a aula e pediu que eles preenchessem aí um questionário contendo 4 partes. A primeira aqui, os dados pessoais, depois, no caso, caracterização da amostra, né? Depois, interesses pessoais a respeito da área de psicologia, e vale ressaltar o seguinte, que nesse de dados pessoais perguntou-se para os alunos o seguinte: se eles estavam tomando notas no papel ou no computador. E aqui que vem a parte interessante. Na terceira parte desse questionário foi perguntado a respeito das multitarefas. Se os alunos estavam fazendo multitarefas, ou seja, fazendo alguma coisa que não fosse prestar atenção na aula, tá? E se essa multitarefa era de forma eletrônica ali, mexendo no celular ou vendo outra coisa no computador, ou de forma não eletrônica, ou seja, lendo alguma coisa, falando com um colega que estava do lado, enfim. E aí, eles também tiveram que marcar esse tempo, né? De 1 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20. E por último, eles passaram. A última parte desse questionário foi um questionário para avaliar a memorização e compreensão aí, do que foi passado na aula pelo professor, tá bom? E aí, tem um exemplozinho aqui do questionário, enfim, quem quiser ver depois. Aí aqui na parte de procedimentos ele fala como é que foi feito ali, mais ou menos aí foram 8 aulas de psicologia aí, contendo mais ou menos 35 estudantes aí, tá?
E a parte que nos interessa está aqui. Como eles quiseram manter a parte do estudo mais ecológica possível, então primeiro ele deu a aula, que não expliquei aqui anteriormente para vocês, tá bom? Deu 20 minutos de aula, e aí ele parou a aula e falou, ó, preenche o questionário aí, que é para justamente não afetar o comportamento dos alunos nessa primeira parte, ou seja, na parte da aula, né? Para tentar reproduzir de forma mais fiel possível o comportamento dos alunos. E aí na segunda parte foi justamente essa dos 4 pontos aqui dos questionários, né? Que a gente falou anteriormente, A, B, C e D. Cadê? Que mais? Aqui. A tabela 1 aqui mostra pra gente o que eles fizeram utilizando a internet e o que eles fizeram que não estava relacionado com a internet aqui, tá? E depois quem quiser esmiuçar mais essa tabela, é só pegar o link do artigo lá na descrição. E aqui está a parte divertida que nos interessa. Com relação ao segundo objetivo, os efeitos das multitarefas na performance do aluno, na performance de aprendizado dele, né? Não foi visto que tem uma relação negativa entre fazer multitarefas e a pontuação de memória. Da seguinte maneira, quanto mais multitarefas aqui a pessoa fazia, menor a performance dela nesse score de memória, ou seja, ela conseguia puxar menos coisa, né? Provavelmente estava mexendo no celular, conversando com alguém ali, e não estava prestando atenção no conteúdo que estava sendo transmitido. Só que uma parte que chamou a atenção aqui foi que isso não foi visto aí na parte de compreensão, somente na parte de memória, tá bom? E com relação ao objetivo 3 aqui, os resultados, os efeitos, do jeito que a pessoa toma nota, né? E nas multitarefas e nas medidas aí de aprendizado. Foi visto o seguinte, que os estudantes que estavam com o computador, o laptop, né, estavam mais propensos a realizarem multitarefas. Ou seja, quanto mais não, se você tinha um notebook ali, você ficava mais atraído a realizar multitarefas, seja o Facebook, Instagram, ver algum site, checar o e-mail, enfim, isso também de forma significativa. A discussão desse estudo aqui é bem legal, vale muito a pena dar uma olhada nele depois, tá bom? Mas assim como nos outros vídeos, eu pulo a discussão, que é uma parte às vezes mais técnica e não pode agradar, e talvez possa não agradar a todos, tá bom? Mas essa discussão aqui ficou bem legal, sugiro a leitura depois. E aí, para finalizar, eles colocam aqui que vem aumentando aí o número de evidências que mostram os efeitos negativos da realização de multitarefas que não estejam relacionadas àquela tarefa específica na eficiência da aprendizagem. Ou seja, quanto mais multitarefas a pessoa está fazendo, que não esteja relacionado com aquela tarefa específica do dia, mais difícil vai ser o aprendizado dela. E aqui na conclusão, os autores colocam o seguinte: os estudantes que usavam computador, para eles era mais fácil de realizar multitarefas, né, fora das tarefas ali propostas, no caso, prestar atenção. Mais fácil no sentido de eles ficavam, esqueci a palavra, era mais chamativo para eles realizar multitarefas. E o terceiro ponto aqui, essas multitarefas aqui, fora da atividade específica ali proposta,
tem um efeito negativo na memorização do conteúdo e também tem um impacto aí, ou contribui parcialmente aí, também o uso de computador, uso de laptop na tomagem de nota, na tomada de nota. Beleza? Aqui está a contribuição dos autores, as referências. E vamos lá para cima para a gente finalizar o nosso artigo. Aqui. Seguinte, então a gente viu que quanto mais coisas você faz, isso pode afetar de forma negativa a sua memorização. Ou seja, está mexendo no celular, o professor está falando, provavelmente você não vai lembrar do que ele estava falando, né? Porque sua atenção está dividida. E isso pode afetar a sua performance acadêmica, né? Porque vai afetar o que você aprendeu. E você utilizar o computador para tomar notas aí ajuda, né? É um facilitador para que você faça, para que você fuja do proposto, ou seja, fique vendo Facebook, Instagram, mexendo na internet, enfim. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção na aula do seu professor e, se possível, tome nota na mãozona, papel e caneta, tá certo? E aí vem aqui um questionamento. Isso é na performance acadêmica, tá certo? Foi visto numa universidade. E se isso não for somente para performance acadêmica? E se isso também se repetir no trabalho? Ou seja, está numa reunião importante, a pessoa está falando alguma coisa importante ali, mostrando os dados da empresa, enfim, você está mexendo no celular ou está fofocando com o seu colega de trabalho do lado. Isso será que afeta o que você aprendeu na reunião ou a sua memorização dos conteúdos dados, dos conteúdos daquela reunião? Fica aí o questionamento. Valeu!